Olá, pessoal. Quando nós falamos que a extrema-direita não tem compromisso com a população, e principalmente a população mais carente, a população trabalhadora, a população que mais precisa, nós progressistas somos interpretados e muitas vezes muito mal entendido, somos desrespeitados, somos criticados por conta da nossa postura em criticar a extrema-direita. Mas a gente não está criticando a extrema-direita só porque a gente quer fazer uma crítica. Não, a gente critica porque realmente é o que ela não faz. A gente critica a extrema-direita pelo que ela não faz, pelo que ela não cuida da população do seu país, pelo que ela não tem como objetivo a população mais carente, trabalhadora, enfim, a população que mais precisa do seu país, que aquele cara de extrema direita, que aquele político, que aquele presidente, que aquele governador do seu estado tem em suas mãos e não cuida. Aqui no Brasil, a gente viveu uma situação muito complicada, que foi 2020 e 2021, com a pandemia, onde nosso Brasil, nosso país, estava no poder e estava nas mãos de um cara insano, infeliz, que não trouxe vacina na hora certa, que debochava das pessoas que estavam morrendo entubada no UTI pela Covid, que falava que era uma gripezinha, que falava que todo mundo tinha que trabalhar, sair de casa, que não foi a favor de fazer o isolamento. Por ele, todo mundo tinha circulado normalmente, que se todo mundo naquele auge da pandemia tivesse circulado normalmente, ido trabalhar, todo mundo tivesse circulando ao mesmo tempo, não só tinha ceifado a vida de 700 mil pessoas, tinha morrido milhões de pessoas aqui no Brasil. E a gente, infelizmente, na época, nosso presidente era um infeliz que distribuiu medicamento que não servia para nada, que incentivava a população a tomar remédio que não servia para nada, da Covid. O medicamento que ele incentivava a população a tomar serve para outro problema de saúde. Os medicamentos que ele incentivava a população a tomar aqui na época serve, mas é outra função, não tem nada a ver com a Covid. E por conta disso, em torno de 500 mil pessoas, 600 mil pessoas perderam a vida por falta de vacina. Também foi descoberto que eles queriam superfaturar o preço da vacina, que queriam ganhar $1 por dose de vacina. Enfim, são coisas que a gente presenciou aqui, que a extrema-direita deixa muito bem claro que ela não tem nenhum compromisso com a população que mais precisa. Porque ele incentivava na época da Covid a população estar na rua. E quem era a população que mais ia estar na rua? A população pobre, trabalhadora, da periferia, que precisava trabalhar. E se essas pessoas tivessem ido para a rua, tinha acontecido o quê? A quantidade de pessoa que tinha perdido a vida tinha sido o triplo do que a gente teve. Agora, nesse momento, a gente está vendo algo semelhante acontecer na Colômbia. Algo semelhante e parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil. Só que na Colômbia é por conta do terremoto que deu. O novo presidente da Colômbia é um cara de extrema direita,
totalmente alienado ao Trump, totalmente alienado com a ideologia da extrema-direita, que a gente já sabe como é. E 3 dias após ele assumir, deu um terremoto na Colômbia de 7,4. Um chama escala Richter, outro chama escala Mercalli, enfim, isso é termo científico. Mas, resumindo, foi 7,4. E é um terremoto muito forte. E atingiu uma área da Colômbia que a população é mais pobre, mais carente. E o que foi que qual a atitude dele como presidente da República daquele país? Primeiro ele começou a aparecer uns vídeos dele, dando beijinho e agradecendo e sorridente, como se nada tivesse acontecendo no país. Depois apareceu outros vídeos dele em culto, igreja evangélica, sei lá da onde. Beleza. Só que quando acontece esses desastres naturais, a ONU, vários países do mundo envia voluntários, envia equipes de socorrista especializadas em terremotos, especializados justamente nesses desastres, para socorrer as vítimas, principalmente as vítimas que estão debaixo dos escombros, que ainda pode ser alcançada com vida. O México, inclusive, tem uma equipe especializada só nesses casos de terremoto. E o que foi que aconteceu? Ele rejeitou a ajuda do México, aqui da América Latina, ele rejeitou a ajuda do México, porque a Claudia Sheinbaum é de esquerda. Ele rejeitou a ajuda da ONU, ele rejeitou a ajuda de vários outros países. Os únicos países que ele aceitou a ajuda foi Estados Unidos, Israel, Equador e El Salvador. Só que El Salvador, não, por incrível que pareça, não tem voluntário lá, não tem ninguém ajudando, pelo que está saindo na mídia. As únicas equipes que estão lá é de Israel, Estados Unidos e Equador. Isso com várias pessoas debaixo dos escombros, mais de 200 pessoas já perderam a vida. Enfim, uma catástrofe. O cara rejeitou a ajuda da ONU e de todos os outros países que poderiam ajudar. Só que tinha ainda voluntários especializados de grupos que ajudavam no país, que estavam ajudando além desses países que estão ali, ainda tinha pessoas voluntárias ajudando. E o que foi que ele fez de ontem para hoje, de sábado para domingo, enfim? Ele proibiu todo e qualquer voluntário entrar na área que foi atingida pelo terremoto para ajudar no socorro às vítimas que ainda estão debaixo dos escombros. Porque já foram identificadas mais de 200 pessoas que perderam a vida, já foi identificada várias pessoas com vida que foram internadas, hospitalizadas, mas pela contagem ainda tem várias pessoas desaparecidas. Se estão várias pessoas desaparecidas, é sinal que estão debaixo dos escombros. O cara proibiu a ajuda. Olha o nível de pessoa que está governando a nossa América do Sul. Enquanto as pessoas estão morrendo debaixo dos escombros, enquanto as pessoas estão lá perdendo suas vidas debaixo dos escombros, os familiares que ficaram vivos em desespero porque não tem ninguém para socorrer, o cara proíbe. Simplesmente, o cara proibiu a ajuda de todo e qualquer voluntário. E aí a população está lá, à mercê de uma equipe que não consegue atender todo mundo,
que não consegue retirar todas as vítimas, que não consegue dar socorro para toda a região afetada pelo terremoto. E a população está lá. Se alguém está com vida debaixo dos escombros, já tá, né? Já perdeu a vida. Se alguém estava com vida, já perdeu a vida. E o cara proibiu. Simplesmente é um presidente que deixa a sua população perder a vida debaixo dos escombros. Como que... Enfim, dá a entender que é assim. Aconteceu o terremoto, as casas caíram mesmo, caíram por cima, os prédios caíram por cima, a gente não tem mesmo o que fazer, deixa lá. Gente, é inadmissível uma coisa dessa. É inadmissível, é uma tristeza. Como é que você vê uma região do seu país que deu um terremoto, que matou pessoas, que tem pessoas debaixo dos escombros, isso fora os animais, que é resgatado, porque onde tem pessoas, tem animais domésticos, onde tem pessoas, tem animais, cachorros, gatos, enfim. Esses aí nem entram na lista. E o cara deixou a população a perder a vida lá. Ah, porque tá debaixo dos escombros, já, eu acho que eles pensam, sei lá, não dá para pensar, não dá para acreditar que um líder de um país, que um presidente de um país, simplesmente ele negou toda e qualquer ajuda possível que pudesse salvar vida de pessoas dentro de poucas horas, que estavam embaixo daqueles escombros. Então, gente, isso é uma reflexão para a gente pensar e analisar para nós aqui. Esse ano é ano de eleição. E nós temos o nosso presidente Lula e nós temos um cara de extrema-direita aí tentando ganhar para entregar nosso território, nosso país aos Estados Unidos. Tentando colocar na cabeça da população a ideia do Milei, a ideia do presidente da Colômbia, a ideia de... Enfim. É só para vocês pensarem e analisar que a gente vai enfrentar um dos maiores El Niño. E o Brasil, vamos lembrar que tem, o nosso país já é confirmado vários desastres ambientais. Chuva demais, seca demais, né? Deslizamento de terra, enfim, um monte de coisa já aconteceu, né? Pensa o que seria ou o que será um Brasil na mão de um cara que tem os mesmos ideais do Milei, do presidente da Colômbia, que tá deixando a população, que deixou a população debaixo dos escombros lá e não está socorrendo. Porque a equipe que ele tem lá disponível não consegue prestar socorro para todo mundo e ele simplesmente proibiu o pouco que ele já tinha para ajudar, ele ainda proibiu. O candidato de extrema-direita aqui do Brasil é a mesma ideal. O que será um Brasil, ou o que seria um Brasil com desastres ambientais, tragédias ambientais na mão de um cara que tem os mesmos ideais, tem o mesmo pensamento, igual um cara que deixa a população perder a vida debaixo dos escombros de um terremoto. O mesmo ideal que o pai tinha, que a Covid era uma gripezinha, que ninguém ia morrer, né? Ou perder a vida, enfim. Né? É isso. Esse ano, a gente tem que reeleger o presidente Lula. A nossa eleição esse ano é uma eleição histórica. É uma eleição para nós salvar e manter o nosso país soberano, manter o nosso país como Brasil. Manter o que a gente tem. Gente,
Nós não podemos permitir a extrema-direita voltar ao poder do Brasil. Se ele voltar, vai acabar com tudo. O nosso país vai virar um caos. Tem gente que o lema de quem vota nele é assim, não, pior de que tá não fica. Pois é, o pior de que tá não fica é você ter a sua casa, seu emprego, seu dinheiro, sua saúde, sua educação, tudo bonitinho. Mas vamos lembrar que o Brasil tem chuva demais, tem vento demais, hoje em dia tem tornado, tem tudo. E a gente vai enfrentar um dos maiores El Niño. E a gente precisa de um líder, a gente precisa de um presidente que tenha um pensamento em socorrer as vítimas, em priorizar vidas. A gente tem que ter um líder dessa forma. Não um líder que prioriza deixar a população debaixo dos escombros de um terremoto. Não um líder que incentiva a população numa pandemia ir para a rua e trabalhar. E se você perder a vida, perdeu. Tanto faz como tanto fez. A gente precisa de um líder que cuide da população, que tenha empatia pela população de qualquer estado, de qualquer região que for atingida por um desastre natural, ambiental, como queira chamar. A situação da Colômbia hoje é uma tristeza. Quantas pessoas, quantas crianças, quantos idosos, quantas mulheres, quantos homens estão lá debaixo dos escombros porque não teve equipe que tirasse de lá. Porque não teve pessoas que socorressem a tempo com vida. Simplesmente porque o cara proibiu a ajuda de pessoas, rejeitou a ajuda de pessoas e não quis saber. E não está cuidando da população. Quantas pessoas? Já tem vídeo rodando na internet de pessoas desesperadas, falando que tem a família, que alguém da família está lá debaixo dos escombros, que não houve e não deu tempo de socorrer porque não tem quem socorra. É isso. A extrema-direita é isso que a gente está vendo na Argentina, é isso que a gente está assistindo de camarote na Colômbia. É isso, pessoal.